Bíblia na sua mão. Pegue a sua Bíblia na sua mão. Eu recomendo a todos que vierem, sempre traga a sua Bíblia, seja no celular, no tablet, no papel, né? Também aproveito esse tempo para dar boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez, né? Em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 6. É o 5º livro do Novo Testamento, amém? O 5º livro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Amém, querido? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse culto aqui é culto de libertação. Hoje. Libertação profunda. Eu sei que quando muitos ouvem a palavra libertação, ele logo associa a presença de demônios e coisas assim. Mas libertação é muito diferente de expulsão de demônios. Expulsão de demônios é um ato de autoridade, de fé, do valor do nome de Jesus. Mas libertação é um processo. Um processo que é realizado na vida do ser humano. Passei o dia todo hoje preocupado porque eu não sabia exatamente o que eu deveria falar hoje, mas louvei ao Senhor aí quando o Rogério falou a palavra-chave que conectou no meu coração. E a palavra foi organização. Amém? Atos capítulo 6, versos do 1 ao 7. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e lhes disseram: não é bom que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a comunidade da igreja, e elegeram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era um novo convertido de Antioquia. Apresentaram-se perante os apóstolos, e eles, orando, lhes impuseram as mãos. Então crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Feche seus olhos por um instante, curva sua cabeça. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelos momentos que temos tido até agora. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, toque em nossa mente, em nosso coração, em nosso entendimento, que a tua semente, ó Deus, não caia hoje em terra improdutiva, não caia à beira do caminho, não caia em solo rochoso, mas que caia, Deus, no meu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, que a sua palavra caia no meu coração e dê muito fruto para a glória de Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Amém? Pode se sentar, querido. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Hoje é culto de libertação. Então eu quero dizer algumas coisas aqui antes. Eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. Se você, escute bem, irmão, escute bem, você que está aqui hoje. Seja você quem você for,
Seja você um cristão ou não, um crente ou não, um evangélico ou não, você está aqui dentro. Não importa também a sua idade, a sua escolaridade, onde você mora, quanto dinheiro você tem. Eu vou te dizer uma coisa, se você aplicar a palavra de Deus que eu vou ministrar para você hoje, a sua vida nunca mais será a mesma, nunca mais. Você se encherá de bênçãos, se encherá de paz, se encherá do Espírito Santo, e todas as coisas boas do Senhor estarão sobre a sua vida. Você crê nisso? Mas é necessário libertação, é necessário quebrar a corrente. Nesses domingos do mês de novembro, nós estamos falando sobre fortalezas espirituais. Como o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 10, ele disse assim, que as armas que nós devemos usar, as nossas armas, não são armas carnais, ou seja, não são armas humanas, simplesmente humanas, mas são armas poderosas que vêm de Deus, para destruir fortalezas. Uma fortaleza é mais ou menos isso, não sei quantos conseguem visualizar. Apaga só um pouquinho a luz para mim por um segundo. Quem estiver em cima, tem ninguém? Essas torres aqui, são muros, são torres e muros, né? Aquilo ali é uma fortaleza. Eu quis colocar essa imagem, agora dá para você ver bem, não dá? Isso é um castelo, isso é uma fortaleza. Muros de pedra altos, obrigado Caio, intransponíveis e etc e tal. Só que a Bíblia diz que é construída uma fortaleza dessa dentro da sua cabeça, dentro do teu coração, é construído um negócio desse. Só que esta fortaleza não é uma fortaleza que te protege, não. Ela é uma fortaleza que é construída dentro de você, e dentro dela estarão bem guardados os seus inimigos, e tudo que não presta vai estar guardado ali dentro, de maneira que você não tem como acessar este lugar, não tem como destruir este lugar, e este lugar vai dar o ritmo, vai dar a direção e vai dar a essência de toda a sua vida a partir de então. Você está entendendo, irmão? Você está comigo? Então são construídas fortalezas. Aí alguém pergunta, mas como? O apóstolo Paulo continua dizendo, as fortalezas são feitas de, ele usa a palavra chamada sofisma. O que é um sofisma? Sofisma é um conselho, é uma palavra, é um entendimento que você tem, ou pode ter. Só que este entendimento, ele parece certo, ele parece muito bom, ele parece muito legal, mas ele é falso. Então ele cria um paradigma. O que é um paradigma? A maneira de pensar. Quando esses conselhos, quando essas ideias, quando essas frases, esses tipos de pensamento começam a andar pela sua mente, são como tijolos ou pedras desse muro. E quando ele se formar, tudo que não presta vai ser colocado lá dentro. Aí você tenta acessar, você não consegue. Você tenta mudar a sua vida, você não consegue. Você tenta sair daquela área onde você está, você não consegue. Por quê? Porque tudo o que o inimigo preparou e tudo que está errado está ali dentro, está depois desses muros, depois da fortaleza. Uma fortaleza formada de pensamentos. E nós temos que saber que todo pensamento formado, ele dá à luz a atitudes. As atitudes são fruto dos nossos pensamentos. Primeiro eu penso, depois eu faço. Primeiro eu penso, depois eu entro em ação, seja para coisas boas ou coisas ruins. Vocês estão me entendendo? Muito bem. Então nós lemos aqui em Atos capítulo 6. Você sabe que o livro de Atos é o livro do Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos
bem poderia se chamar atos ou atitudes do Espírito Santo. Por quê? Todo mundo sabe, Atos 1:8, a última palavra de Jesus enquanto carne, ele diz assim: olha, vocês receberão o poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão ser gente poderosa. Em Atos capítulo 2, você sabe, o Espírito Santo desce na terra, e o mundo nunca mais é o mesmo. Aqui no começo do livro de Atos é um livro borbulhante, literalmente borbulhante, porque o Espírito Santo é um fogo. Então aqueles discípulos que estavam com medo, aqueles discípulos que não sabiam ler, aqueles discípulos que eram homens simples e pobres e etc e tal, eles são cheios do Espírito Santo naquele domingo, 9 horas da manhã, e eles saem e começam a transformar o mundo inteiro. Eles não tinham mais medo nem da morte, não tinham mais medo de nada nem de ninguém. Eles pregavam. Eles não somente pregavam, eles pregavam. Sinais e maravilhas aconteciam, cura, libertação, milagre, ressurreição de mortos, um monte de coisa. Anjos indo na cadeia, anjos iam às cadeias, libertou Paulo, libertou Pedro. Ou seja, era um tempo de muita, mas muita manifestação poderosa do Espírito Santo, como nunca se viu. Nunca antes e nem nunca depois se houve tanto poder do Espírito Santo derramado. O apóstolo Pedro viu um cara pedindo esmola, falou assim: eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho uma coisa, em nome de Jesus levanta e anda. O cara levantou, entrou no templo dando glória a Deus, e ele já emendou, fez uma pregação, 3.000 pessoas se converteram. Mais um pouquinho depois ele fez outra pregação, 5.000. Então em prazo de dias, uma igreja que começou com 12, depois com 70 em Lucas 10, depois passando para Atos capítulo 1, mais ou menos 120 pessoas dentro do cenáculo, já estava com mais de 8.000 pessoas, assim ó. A igreja crescia. O primeiro versículo que nós lemos de Atos 6, naquele dia se multiplicou o número dos discípulos. Muita gente chegava a Jesus. O último versículo, versículo 7, diz que se multiplicava o número dos discípulos. A igreja estava crescendo debaixo do poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz a igreja crescer. Que bênção, que maravilha, que poder. Foi nessa época que todos os dons do Espírito Santo foram derramados. Pessoas que tinham revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e todos os dons, irmãos, foram derramados. Dons de curar, milagres, sinais. Não tinha como não dizer que aquele povo não era de Deus. Não tinha como não dizer que aquelas pessoas não estavam cheias de Deus. E eles saíam pelo mundo afora, não tinham medo de nada, não tinham medo de ninguém, não tinham medo da morte. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Maravilha, que coisa poderosa isso. A manifestação massiva do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele mesmo, o próprio Deus, desceu, habitou e deu poder para os homens. Aí chega Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 acontece um fenômeno natural. Escute o que eu vou dizer agora. Um fenômeno natural, que ele é tão forte e é tão significativo, que ele para a ação do Espírito Santo. Ele para. Não porque o Espírito Santo não tem mais poder para agir. O Espírito Santo é Deus. Ele faz o que Ele quiser, com quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser, se Ele quiser. Mas por uma questão de coerência da parte de Deus, porque Deus é coerente. Ou seja, Ele faz segundo a palavra que Ele mesmo determinou. Mas essa coisa que aconteceu aqui, nessa igreja fenomenal, de fogo, de milagres, travou a igreja. Parou. E qual foi o problema? As pessoas começaram a murmurar. As pessoas começaram a reclamar de tudo. Por que eles começaram a reclamar? Porque aconteceu um problema natural no meio de ações sobrenaturais. Irmão, em nome de Jesus Cristo, ouve isto.
Então eu quero dizer que alguém, eu, todos nós, você ou alguém, podemos ser cheinhos do Espírito Santo. Você está jogando óleo pela cabeça. Você pode ficar dando estrela, mortal carpado, andando, voando aqui. Oh meu Deus, que coisa. Nenhuma destas coisas altera o que eu vou te dizer agora. Nenhuma destas coisas, sendo coisas poderosas e milagrosas que vêm de Deus, que o coxo, né, como eu falei agora, o coxo, ele tinha uma perna, enfim, ele era uma pessoa paralítica, sentada no templo. As pernas dele eram perna torta, músculos atrofiados, os ossos pequenos e deformados. Chega lá o Pedro, levanta, ele levanta e sai andando e sai pulando. Isso é poder. Mas este poder não pôde fazer nada contra isto. A desorganização. A igreja ficou desorganizada. Mas o fogo, é mistério. Que gostoso, que calor. Toca mais uma, prega mais uma, ora mais uma. Eu quero dizer que a igreja de Jesus Cristo, deste livro aqui, ó, Bíblia, né? É da ideia da cabeça de alguém. Desse livro aqui, ó. Ela é uma igreja sobrenatural e tem que ser sobrenatural, porque Deus é Espírito. Mas este sobrenatural que é derramado sobre nós não exclui a sua vida comum, irmão. Não entra nessa, que senão você fica nesses loucos que andam por aí. Que eu só profetizo, aleluia, ai glória, o gostoso é um poder. E a casa dele parece um chiqueiro. Ele é um lixo. Mas a Deus, não é, peraí, cara. Engraçado, irmãos, que quando você olha para a Bíblia, Deus não é incoerente. Então eu quero dizer uma coisa, que existe algo de muito errado em você, ou em mim, ou em nós, se dissermos ou agirmos como pessoas cheias do Espírito Santo, mas a nossa vida está indo para trás. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Qual foi o problema? Começou a dar confusão, confusão. Mas eles não estavam curando todo mundo? Estavam, mas não curaram a confusão. Que confusão não se cura. Desorganização, o único milagre para desorganização, sabe qual que é? Organização. E organização não se faz orando, jejuando, pulando no monte. Não, se faz organizando. Pegando a vassoura, arrumando uma cadeira, levantando mais cedo e ainda lá. Quantos estão comigo? Então eu repito, a ação poderosíssima do Espírito Santo, como nunca houve, não pôde conter a desorganização que se instalou. Olha a desorganização. Houve murmuração. Por quê? Houve briga. Por quê? Porque a comida que era distribuída todos os dias para os cristãos não estava chegando em algumas determinadas pessoas. No caso aqui, eram as viúvas dos hebreus. Porque as viúvas, os órfãos, os necessitados e os estrangeiros, diz a Bíblia, que eles têm que ser cuidados pela igreja. Diz a Bíblia. Não estava chegando comida lá. Então estava acontecendo alguma coisa. Qual era a coisa, irmão? Causa, razão. Causa, efeito. Primeiro versículo. Naqueles dias estava se multiplicando a igreja. A igreja estava crescendo. Todo fenômeno de crescimento de igrejas ou de qualquer outro grupo tem que acompanhar um processo de reorganização. Tem que acompanhar. Sabe qual que é o problema do crente? Ele acha que coisas naturais não têm valor sobrenatural. Esse é o grande erro. Grande erro. Então se você chega
na geral, e pergunta, cara, o que tem mais valor hoje nesse culto? Alguém pode dizer, é a palavra lá, o cara está pregando. E outros não vão dizer, não, são os músicos que estão tocando. Mas eu vou te dizer, mais de 90% das opiniões não sairão deste espaço onde eu estou. Ninguém fala, aquele irmão que está lá na porta é muito importante. Ninguém fala, os que estiveram aqui limpando o prédio são muito importantes. Não são notados, então não são importantes. Eu esses dias escrevi como resposta para alguém que me perguntou. O cara chegou, não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso na igreja, a gente tem que fazer isso na igreja. Eu só fiquei olhando. Que a gente tem que ir no monte, que a gente tem que nadar no céu, que a gente tem que entrar na unção, que a gente tem que entrar no fogo, que a gente tem que entrar no Santo dos Santos. Aí que ele terminou a lista, eu falei, você quer realmente mudar a igreja? Eu falei, é. Eu falei, então pegue uma vassoura primeiro. As grandes transformações da sua vida são detalhes. O problema é que a gente não está nem aí com detalhe. A gente quer. E foi isso que aconteceu. A igreja cresceu. Veio com ela problemas. Isso é natural e lógico. Se você tem um filho e cuida dele, ele te dá um nível de problema. Se na próxima gravidez você acerta com 4 quadrigêmeos, já contrata a gente, entra no Facebook, faz campanha para pedir ajuda que você está frita. É outra vida. Você não entendeu, irmãos? Estou dando exemplos bem bobos. Quanto mais o número de gente, mais necessidades se apresentam. E se isto não for cuidado, barra toda uma ação do Espírito Santo. Qual é a prova? Os apóstolos, que eram os fundamentos da igreja, que eram os líderes da igreja daquela época, a hora que eles perceberam esse problema, eles se levantaram imediatamente e foram lá resolver. Eles saíram da posição onde eles estavam. Qual é a posição onde eles estavam? Oração e palavra. Está lendo aí comigo? Eles deixaram esse posicionamento espiritual e foram lá para resolver. Como diz o irmão Caio, né? Nota mental. Os apóstolos não consideraram esta questão como uma questão pequena. Ah, deixa aí. Só vai. Eles em pessoa, Pedro, Tiago, João, se levantaram e foram lá ver. E falaram, olha, é necessário levantar homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para que eles cuidem disto daí. Porque se eles não cuidarem disso daí, a confusão vai crescer ainda mais, porque a igreja está crescendo ainda mais. Então qual é a grande fortaleza que se apresenta? Aquela voz que diz agora, talvez dizendo para você, isso aí não tem nada a ver comigo não. Eu não sou essa pessoa. A Bíblia diz, querido, em Efésios, que Deus não é Deus de confusão. Não é Deus de confusão. Se Deus não é Deus de confusão, nós podemos entender a seguinte coisa: que todo tipo de desorganização ou bagunça não vem de Deus. Se não vem de Deus, só podem vir de dois lugares: de nós ou do diabo. Simples assim. Mas nós, com a nossa vida, né? Aí entra o caminhão de desculpas. É que a nossa vida é muito corrida. Por isso que eu ando com a roupa suja. A nossa vida é muito corrida, por isso que eu não tomo banho. Eu não tomo banho, não escovo o dente, eu não faço nada dessas coisas, porque a nossa vida é muito corrida. Ah, é? Então, forma-se aí a fortaleza. Por quê? Eu encasqueto na minha cabeça que eu estou por cima da onda. Mas eu não estou por cima da onda. Não estou por cima da onda no nível pessoal. Não estou por cima da onda no nível familiar. Não estou por cima da onda no nível de trabalho ou de relações humanas fora da igreja. E na igreja, então,
eu acabo que nem aquele caminhão que eu estava vendo esses dias aí na televisão, aqueles caminhões de entulho, que estava, em vez de despejar o entulho no local correto lá em São Paulo, eles paravam em qualquer rua, jogavam aquele balde e saía correndo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa história dos diáconos aqui, ela mostra isso para nós nitidamente. A igreja fervilhando do Espírito Santo para tudo. Porque se nós não consertarmos o problema da desorganização, ele vai crescer junto com a igreja e vai se transformar num monstro. Então, como dizia o pessoal antigo, é melhor matar isso aí no ninho. Que quando ele cresce, ele vira um monstro e talvez não tenha mais jeito. Então, quando os apóstolos se levantam e vão lá eles mesmos, Deus está dando um sinal para todos nós, irmãos. Se os apóstolos saíram da posição deles e foram lá resolver, que não era qualquer coisa, que não era uma coisa que podia deixar de lado, não era uma coisa qualquer. Quer ver? Eu conheço centenas de crentes que dizem assim, ó: ah, vida, oh, azar, eu estou quase caindo, pastor, quase. Estou quase pecando. E outros que eu conheço também, oh, irmão, há quanto tempo você está no Senhor? Ah, eu já estou no Senhor aí há mais de 20 anos, né? Oh, glória! Parece uma criança. É um infantil, é um carnal, é um maldoso, e se não converter, beijinho quente, que vai queimar, vai pro Tostex, porque no céu não vai entrar, irmãos. E a igreja evangélica abraçou esse negócio de vai passar todo mundo. Irmão, volte para a Bíblia, em nome de Jesus. Estou avisando culto após culto, vá ler as escrituras, para aquele dia você não ser pego de surpresa. Não adianta chamar pastor, pai, mãe, colega. Naquele dia não tem pai, não tem mãe, não tem colega, não tem pastor, não tem ninguém. É você e Jesus. Aí você vai dar suas desculpas. Tenta. Pergunta: por que muitas pessoas não crescem espiritualmente? Primeira resposta: é, pastor, porque essa que é mais... O diabo se levantou. Eu até hoje não sei o que é verdadeiramente o diabo se levantou. Não sei. Mas quando a pessoa começa a contar o que é o diabo se levantou, não tem nada de diabo. Nada. Porque se fosse o diabo daqui que se levantou contra ele, das duas uma: ou ele estava morto, ou ele estava numa UTI. Ai, credo, que coisa negativa. Não é coisa negativa, não. É Jó, capítulo 1 e 2. É Bíblia que eu estou falando. Perceba, irmão, que a grande maioria das pessoas que falam o diabo se levantou, o diabo não levantou nada, ele está sentado lá esperando a vez dele. Sabe quem foi que se levantou? A própria vida da pessoa que se levantou contra ela, gritando contra ela. É a sua própria vida que está se levantando, gritando contra você. Não tem nada de diabo. Que a obra do diabo é roubar, matar e destruir. E não ficar brincando com você. Eu acho que o diabo se levantou porque, nossa, cara, tô com uma dor aqui no pé da orelha, aqui, ó. Não. Por quê? Por que isso acontece? Não existe nenhum nível de organização na minha vida. Quer ver? Quantos dias você tem na semana? Igual todo mundo, 7 dias. 7 dias de 24 horas. Quais dos senhores e senhoras, aqui ou em qualquer lugar, planejam ou estão pensando hoje no domingo como vai ser a sua semana? Pouquíssimos. Eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus: a grande maioria dos problemas da igreja não se resolve com jejum e nem oração. É com um papel, uma caneta e uma calculadora. Ai, não, eu estou indo. É isso sim. É isso sim.
Nós não podemos adentrar coisas espirituais profundas. A gente não organiza nenhum dia de 24 horas, nenhum dia, que dirá uma semana. Você tem um tempo dedicado toda semana para ler a Bíblia? Eu leio quando dá. Errado. Por isso que você apanha e vai continuar apanhando. Não tem oração de fim de culto não, filho. Vamos lá, todo mundo lá na frente, a oração. Não vou fazer, porque isto não é bíblico. Você tem que mudar. Eu tenho que mudar. A igreja tem que mudar. E como? Qual é a mudança? Nós vamos agora todo dia para o monte. Não, antes de ir para lá, antes de ir para o monte, antes de entrar no Santo dos Santos, antes de ir não sei na onde encontrar anjo, nem para encontrar anjo não dá. Ele quer vir no horário, você está tudo bagunçado, ele vem no horário, você marcou outra coisa. Não dá. Nós não temos uma agenda. Escute o que eu vou dizer. A grande maioria das pessoas só conseguem realmente viver uma vida produtiva num período de horas a grande maioria entre as 7 da manhã e as 5 da tarde. Por quê? Porque a hora que eu estou no meu trabalho, lá no meu trabalho, não sei qual é o ramo de trabalho dos senhores e senhoras, mas lá no meu trabalho eu tenho um chefe. E esse meu chefe, a hora que eu chego e bato ponto, se é o seu caso, ele fala assim: hoje a gente vai ter que produzir isso, está aqui a planilha, bora, entra na máquina aí, te encontro 5 horas da tarde. Então tem alguém que passa serviço para você, cobra o serviço e não faz não. Faz não. Alguém pode dizer: isso não é comigo não, pastor, porque eu sou dono da minha própria empresa, eu faço o meu horário. Pior. Sabe por que é pior? Porque é muito mais fácil liderar alguém do que liderar a si mesmo. É que as pessoas não, eu sou dono do meu negócio, então eu posso acordar meio-dia, posso acordar 1 hora, sai depois das 3. Vai, continua. É assim isso. Você vai passar fome. Você vai vir no bom samaritano aí, pedir comida. As pessoas que trabalham para si mesmas, que têm a sua própria empresa, ou seu próprio horário, elas têm que ser duplamente disciplinadas, porque senão você está frito. Fica dando seu... A gente estava conversando com a irmã, ela me falou isso aí, muito legal, dando um exemplo. Aí eu saio lá, né, com minhas tarefas do hoje em dia. Aí lá no meio, mas que isso aqui dá para começar depois das 10, né? Aí mas que tá perto, 10 é quase perto do meio-dia, então é melhor almoçar e ir depois. Dá mais uma. Mas depois do meio-dia dá um sono, né? É melhor dar uma dormidinha para eu chegar bem. Irmão, deu 6 horas. Aí ela fala assim: é melhor ir amanhã. Desorganizado. Qual é o horário do seu dia que você dedica à Bíblia? Irmão, estou falando agora de 99,9% de toda a crentaiada da igreja. Talvez você é um deles. Você, diante do seu dia, não tem um horário que você fala: é nesse horário aqui. Eu estou falando de pessoas, entre aspas, normais, que tem uma carga de trabalho, que entra 8 horas de trabalho por dia, coisas assim. Mas eu que faço o meu horário. Pior ainda, né, irmão? Vamos esquecer desse negócio de eu faço o meu horário, porque senão vai apanhar mais ainda. Corta. Seja você o fazedor do seu horário ou alguém faz para você, é igual. A grande maioria das pessoas só está produzindo no seu horário onde ele está sendo liderado e cobrado por alguém. Quando ele sai 5 horas, talvez, estou dando um exemplo da tarde do seu trabalho, ele entra numa nuvem negra que ele só consegue realizar talvez no outro dia. Ele sai do trabalho, a mente dele apaga. Aonde eu vou? O que eu tenho que fazer hoje? Ele chega em casa, muitas pessoas são como zumbis. Ele chega, oi, senta na frente da televisão, fica passando canal por canal, e deita, e coça a cabeça, e levanta, abre a geladeira 10 vezes, e ele vai lá, ele olha,
Ele vai lá e abre a geladeira. E ele vai lá e senta. Aí ele volta. Sabe o que é isso? Uma pessoa perdida, desorganizada. Isso se chama caos. Aí você, eu estou muito fraco espiritualmente. Mas você queria ser forte como? Como que você queria ser forte? Irmãos, se você não se levantar e não lutar contra você, não há quem lute a sua guerra, filho. Não bota em cima de mim, dos líderes, não adianta, que nós não vamos conseguir levar você até onde você precisa ir nas costas. A Bíblia fala muitos e muitos e muitos versículos sobre responsabilidade pessoal. Não vem passar a corda na mão dos outros, não. A igreja tem uma responsabilidade? Tem. Tem que pregar a palavra? Tem. Tem que ter programas de ensino? Tem. Tem que ter um ministério A, B, C, D, F, G, H? Tem. A igreja tem que ter tudo isso. Mas, se você vive disso, você vai passar fome. Quantos dias? Qual é o seu horário? Pense. A grande maioria das pessoas desta igreja, no mês de outubro, não leram um capítulo da Bíblia. Estou falando capítulo. Estou falando o livro. Não estou falando Salmo 119. Estou falando no mês de outubro. Mês, 30 dias, outubro. Ou 31, não sei o que foi. Não leram um capítulo da Bíblia. Porque eles não conseguem. Eles passam, eles abrem a geladeira, eles andam. E ele vai lá fora, e ele volta. E ele olha para a Bíblia. O Espírito Santo fala, estou aqui. A gente não tinha que fazer não sei o que, mas nossa, a gente tinha que ir lá não sei o que. Sai catando as coisas e vai lá. E volta. Aí o Espírito Santo, e eu, não, mas eu tenho que fazer não sei o que. Meu Deus. Acabou o seu dia. Você dorme, acorda cansado. Já começa o dia assim, já acorda assim, já andando de lado. Aí vai, e trabalha. Aí sai 5, 6, sei lá que hora. Volta. Para onde eu vou? Onde eu estou? Qual é o programa da igreja essa semana? Eu estudei meu livro de discipulado. Eu comprei, pastor, eu comprei o livro do discipulado. Seu lambão, você não lê? Dá para os outros, sai da escola. Por quê? Ai, credo, agora eu vou ficar magoado. Deixa eu falar uma coisa pra você, magoados. Irmãos, magoados comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tô aí no meio de vocês brincando, eu sou um bobão mesmo. Pessoal, dá um tapa na cabeça. Mas a hora que eu entro aqui para falar de Deus, se segura, velho. Sabe por quê? Porque não é a minha ideia, irmão, que eu estou falando. Não é o que eu sonho, não. Eu estou lendo. Eu estou lendo. Estou lendo com você, gente. Que o grandíssimo problema que não nos deixa crescer, ser batizado com o Espírito Santo, ter dons, ter sonhos, ter visão, ter obras, é que nós somos totalmente desorganizados. Nós não temos um planejamento de nada, nada. Aí você quer casar? Pelo amor de Deus, não case. Não case. Vai pedir esmola para 2. Tem um planejamento. Aquela perguntinha de mamãe e papai, lembra? Ô filho, o que você quer ser quando você crescer? Tem gente que até hoje não respondeu essa pergunta. Quantos você tem? 60. Eu quero ser um dentista, eu quero ser um bombeiro. Para ser um bombeiro, qual é o caminho? Para ser um dentista, qual é o caminho? Aí você sonha ser um dentista e pega o caminho do eletricista. Você vai fazer o quê? Dar choque na boca dos outros? Eu vou arrancar o seu dente, vem com 2 fios desencapados, vai lá. O cara pega e você puxa. Aí, tá aqui, ó. Glória a Deus. Desorganização total, irmãos. Deus não é Deus de confusão. Sabe o que a Bíblia diz no Eclesiastes 3? Você sabe, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, não é?
As pessoas pensam que esse versículo, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de construir, tempo de destruir, tempo de amar, tempo. As pessoas pensam que esse texto está falando do tempo da nossa vida de uma maneira que nós estamos presos dentro desse tempo e não podemos alterá-lo. Não é nada disso, não. A Bíblia está dizendo, tem um tempo determinado para tudo. E aí a pergunta, qual é o seu tempo determinado para as suas coisas da sua vida? Não tem nenhum, não. Eu vou assim, ó, como é que é? Andando contra o vento, sem lenço, sendo, o vento vai batendo. Sabe por quê, pastor? Porque está escrito assim, ó, você não sabe, você esqueceu, aleluia. Está escrito em João 3, que o Espírito Santo é como um vento, cara, ele bate, cara, e ele leva nós, mano, leva nós. Você vê Atos dos Apóstolos, os planejamentos, irmãos. Você vê Atos dos Apóstolos, a organização dos apóstolos, dos discípulos. Você vê Jesus fazendo uma multiplicação de pão e mandando os discípulos separarem de 50 em 50. Manda sentar, manda ficar organizado para depois servir o pão e o peixe. Aí chega a gente, nosso membro aí, chega aquela cesta de pão, vai pegar, meu irmão, vai jogando peixe na cara dos outros. Quem pegar, pegou, aleluia. Não é assim, não. É o crente. Você viu a parábola? Essa é uma das parábolas mais incríveis da Bíblia. A do administrador infiel. Você já leu? Lê Lucas 16. Sabe o que Jesus fala? Jesus elogia os filhos das trevas. Não, tá lá. Eles são mais prudentes que os filhos da luz. Sabe por quê? Sabe o que está acontecendo lá? Porque um administrador infiel, quando ele ficou sabendo que o patrão dele descobriu, o roubo, e falou assim, você tem 30 dias, cara, eu vou mandar você embora. A hora que ele pegou o aviso prévio, sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a perdoar, escondido do patrão, dívida dos devedores. Sabe qual que era o planejamento dele? Vou perdoar todo mundo, vou dar dinheiro para todo mundo, que quando eu for mandado embora, eu vou ter amigos que me ajudam a ir fora. A hora que Jesus falou, olhou, era tudo errado, era tudo pecado que ele estava fazendo, mas a hora que Jesus falou, olhou, ele falou assim, olha este administrador infiel, ele já está vendo o amanhã, ele já está se precavendo, ele já está se planejando. É tudo errado, é tudo pecado, mas a essência que Jesus quer nos falar, que quando ele recebeu uma notícia que a casa ia cair, ele começou a montar uma outra casa. Você recebeu uma notícia que Jesus vai voltar? Sim. Então o que você tem preparado para ele quando ele chegar? Essa é a pergunta de Lucas 12. O que você tem preparado? Se você não organizar a sua vida espiritual, não há quem te tire do lodo. Você entendeu, irmão? Não adianta vir aqui agora, é oração, né? Pega na cabeça da pessoa, passando marcha na cabeça da pessoa, alguém entra atrás, faz a cama de gato, derruba a pessoa fica chorando aqui na frente. Deus, não adianta nada. É mentira, irmãos. É emoção de fim de culto. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é coerente com a palavra. Quantas horas livres você tem no seu dia? Nem sei. Aí, olha aí. Aí. Que hora que você chega? Não sei. Uma vez eu perguntei para o irmão. Irmão, tá cheio de problema. Irmão, quanto que você recebe? Aí ele para mim, não sei. Falei, irmão, você tá com medo que eu vou roubar o seu dinheiro, filho? Você acha que eu sou ladrão, vou roubar o seu dinheiro? Pode falar aí quanto que você ganha. Aí ele, mas eu não sei. Como que você trabalha e não sabe quanto ganha? Você é doido? Que isso? Mas eu ganho por não sei o que, mas tudo bem, você tem pelo menos um aproximado, você tem, não é possível. Eu não sei não, falei, bom, então primeiro vá lá ver o seu contra-cheque, descubra quanto você ganha, pra gente começar a conversar. Onde você mora? Eu também não sei. Oi, cara. Estão entendendo, irmãos?
Quantas horas você tem livre no seu dia? Que hora que você chega? Não sei. Quando você chega na sua casa, qual é a programação? Quais são as suas tarefas? Não sei também, eu vou chegar lá, vou ver o que está acontecendo, mano. Você acha engraçado, mas talvez a sua família não está achando engraçado nem um pouco. Nem um pouco. São 7 dias. Qual é o dia que você está com a sua família? Nenhum, porque eu estou toda hora. Não. Eu não estou falando dentro da sua... Estar dentro de casa não é estar com a família. Estar dentro de casa não é estar com a família. Eu sei do que eu estou falando, irmão. Sei do que eu estou falando. Você pode estar ali, não querendo estar ali. Aí você pode fazer assim, eu me lembro, quando isso começou na minha vida com a Renata, eu não sabia o que fazer. Porque o negócio era igreja, era obra. Olha só, irmãos, escute isso que eu vou dizer. Era igreja, era obra, é sobrenatural, é morte, é cura, milagre, é África, é o mundo, aleluia, tá. Quando me disseram, você tem que ter um tempo com a sua família, o primeiro passeio que eu fui ter, eu, a Renata e a Helena, aqui aquele parquinho da Bíblia, eu não sabia o que eu fazia. Eu ficava andando com ela assim, que nem um androide, assim. A Renata ali, a Helena querendo brincar, porque ela é criança, ela quer ser filha, ela não quer ser pastora, ela não quer ser missionária, ela quer ser criança, ela é criança. Eu não sabia o que eu fazia, não sabia se eu sentava, se eu ficava de pé. Eu ficava com elas, filha, vamos brincar, vamos. Ô pai, deixa eu empurrar eu aqui naquele, como é que é o nome daquele patins? O roller. Pai, empurra eu aqui no roller, então vamos então. E eu pensando, sabe do quê? Lá na Índia, lá como que nós vamos instalar a base missionária na Lua, lá não sei no que da quanta. E a criança diante de mim querendo o pai. E depois, se isso não se organiza, se isso não se prioriza, se isso não se conserta, quando ela tiver 18 anos, eu vou aparecer aqui, irmãos, ore pela minha filha, ela não quer Jesus. Uma das coisas, escute o que eu vou dizer, irmão, uma das coisas que mais o diabo usa é o ministério para destruir sua vida. Não, isso aí não está... Eu não estou falando que o diabo é o dono do ministério. Eu estou falando que uma vida relapsa, sem organização, com um foco só, com um olho só. Nós não somos ciclopes com um olho só, nós somos 2 olhos. Você afunda pensando que está salvando o mundo e está perdendo a sua casa, está perdendo a sua própria vida. Porque o ministério está enganando muita gente. Porque muitos pastores, eu sei do que eu estou falando, já aconteceu isso comigo, gente. E quem prega aqui direto sabe do que eu estou falando. Quando você não lê mais a Bíblia e não ora, porque você ama Deus, você é filho de Deus, você quer o conhecimento de Deus, a presença de Deus. Eu leio porque eu vou pregar de noite. Está morto, está caído. Aí eu vou ensaiar porque hoje nós vamos tocar, né, pessoal? Está errado. Bagunça, Deus não entra, irmãos. Mas nós, igreja humanamente falando, como nos diáconos, a gente vai se fazendo o quê, ó? Empurrando a barriga, dando um jeitinho, vai entrando. É como aquela criança que faz xixi na cama, né? Quantos já fizeram xixi na cama aí? Pode levantar a mão todo mundo. Levanta a mão, eu já fiz. Mas quem fazia mais era a minha irmã ali. Sabe o que acontecia, irmãos? Noite de frio. Aí eles não vão no banheiro porque eu estou com medo. É outra história, irmão. Crente com medo de levantar para ir à noite no banheiro. Se liberta, rapaz. Não, porque eu tenho um negócio. Você escutou um barulho? Não. Tem um barulho aí? Não tem, não. Dorme, vamos logo. Mas tudo bem. Estávamos lá, né, irmãos? Aí fica assim, não vai aqui mesmo. Molhava o colchão. Nos primeiros segundos é quentinho, né? É gostosinho. Você fica ali naquele lamaçal, mas daqui a pouco começa a gelar. Aí o que você faz? Em vez de você sair do colchão, alguma coisa assim, você dobra o corpo para trás. Aí fica aquela mancha aqui, ó. Mas você está dormindo assim, ó. Aí fica. É a goteira que não arruma.
É a torneira de casa que não arruma, né? Essas coisas que nós achamos, você agora está achando engraçado, mas isso é uma desgraça. Porque Jesus disse: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tu pensa que esse negócio é coisa de dinheiro. É qualquer pouco, qualquer detalhe que você e eu achamos que não tem nada a ver e pulamos, vai bater em coisas grandes. Por isso a Bíblia diz: aquele que não cuida da sua casa não pode cuidar da casa de Deus. Não é só ter um bom relacionamento. Você me ama, meu amor? Sim, eu te amo. Nós estamos... Não é isso, não. É cuidar da casa mesmo. Aí vem aqueles ditados mundanos, que a gente tem que engolir. Um ditado mundano: casa de ferreiro, espeto de pau. E a gente, quando ouve, a gente faz o quê? Porque isso é só um detalhe. Porque a torneira que nós não arrumamos está pingando há 10 meses. Ela também é a nossa vida espiritual que nós não arrumamos. A gente vem mais de 900 mil cultos por ano, e vai no congresso, e vem o cara dos Estados Unidos, e vem o cara da China, e vem um africano, e vem um marciano, vem sem todo mundo. Sabe qual que é o nosso comentário? Que bênção, hein? Esse que bênção. Olha, eu não entendo isso aqui até hoje, fica mostrando pelo arrepiado, mas vamos lá. Olha, eu fico: o que aconteceu? Depilou? Não sei. Olha, irmãos, culto após culto, Deus tem dito: se levanta, se corrige, te põe de pé, quero te usar, estude, vamos adiante, organize sua vida, eu sou contigo, eu quero te usar, eu quero te levar, você é meu vaso. E a gente fica assim, só se Deus descer na terra, então já era você. Porque se existe um tempo determinado para todas as coisas, existe um tempo determinado para você se levantar e entrar na janela das promessas de Deus. Perde essa janela para você ver. Pode demorar anos para aparecer outra oportunidade. Paulo diz em Colossenses: não desperdice as oportunidades. Colossenses capítulo 4, verso 5. Não desperdice a oportunidade. Você quer oportunidade? É um momento oportuno, onde você faz ou você não faz mais. Aquela bolsa de estudo está dando de graça hoje, é até meio-dia. Mas chega meio-dia e meio, o pessoal vai estar lá ainda, vai ter gente na fila. Aí, olha aí. Aí a vida espiritual não cresce. Por que não cresce? Eu não consigo ordenar o meu dia, não consigo ordenar a minha semana. Você tem aula? Você estuda onde? Você estuda que hora a que horas? Você trabalha de que horas a que horas? Você tem casa, você tem família para cuidar, você tem esposa, você tem filhos? Qual é o desenho que você tem de uma semana? Não estou falando de 10 anos, eu estou falando de uma semana. Eu não tenho desenho nenhum. Eu vou esperando para ver qual vai ser as cenas dos próximos capítulos. Você nunca poderá ser usado em grandes coisas que o Senhor tem. Sabe por quê? Por causa de desorganização. O Espírito Santo não pode ser derramado em vasos virados, emborcados, mais ou menos rachado. O Espírito Santo tem que ser derramado e você tem que conter aquela glória para ser despejado em determinados lugares. Quantos estão entendendo, irmãos? Nós não sabemos organizar o nosso dinheiro. Quanto que você ganha? O que você gasta? Nem sei. Eu vou gastando aqui, vou gastando ali, compro uma bala aqui, compro um chiclete ali, compro um pirulito, compro um lanche, compro um sapato, compro não sei o que. E o cartão só. Chega no outro mês, tem um demônio maior que esse lugar assim em cima de você, ó. Aí você vem aqui, mas tá. Emocionar. Não adianta emocionar. Não adianta. Nós temos que organizar. Nós temos que nos organizar. Nós temos que entender
o lugar devido e o tempo devido de colocar cada coisa. Quantos ouviram falar aqui essa palavra aqui agora? Agora é oração em língua. Ó, isso aqui agora é revelação, terceiro céu. Quantos ouviram falar na palavra devocional? Levanta a mão. Sabe o que é devocional? A origem da palavra é um tempo de devoção, um tempo dedicado. Você, cristão, crente, que quer milagre, que quer que Deus te cure, que Deus te dê dinheiro, que Deus te faça de você um missionário, que Deus use a sua vida, que Deus isso, que Deus aquilo, que Deus aquilo. Você tem um tempo determinado para estar na presença de Deus? Não tem? Esquece. Tchau. Mas não pode orar no final pra gente? Eu acho que o final desse culto é assim, ó. Vamos terminar, vamos chamar os músicos. Vem aqui na frente quem quer se organizar. Não, vamos chamar ninguém. Bem que hoje podia ter trocado esse óleo, né? Eu vou comprar. Outro frasquinho. O óleo de peroba. Pra gente começar a fazer unção com óleo de peroba. Ai, eu nunca mais volto nesta igreja. Eu estou dizendo a verdade que pode transformar a sua vida. Está ofendido comigo? Fica escutando mentira de vizinho então. Vai lá, seus colegas. Eu gosto dos meus colegas, que eles me falam todas as coisas que são legais. Os meus colegas, eles me colocam pra cima. Pra cima? Quem disse que elogio toda hora te coloca pra cima? Isso te destrói. Diz a palavra de Deus uma coisa sobre elogios. Sabe o quê? Que nós temos que ter cuidado com elogios. Porque ele coloca você num patamar de ilusão. E elogio não enche barriga. Enche? Elogio coloca comida na sua mesa, irmão? Sim ou não? Fala pra mim. Hoje na igreja eu gostei, porque todo mundo me elogiou. 10 pessoas me falaram, rapaz, você, rapaz, se pregou, você orou. Amanhã, não se organiza e não trabalha, não. Fica em casa com seus elogios. Por que você não está trabalhando mais, meu amor? Por que você não está trabalhando mais, esposo? Por que você não está trabalhando mais, jovem? Preciso. As pessoas falam que eu sou uma bênção. Sou uma bênção. 10 pessoas falam hoje que eu sou uma bênção. Você vai comer ilusão? Você vai morar debaixo de um teto de ilusão? Não vai, né? Enquanto nós estivermos nesta vida, irmãos, viva você 10, 20, 50, 100 anos, não sei. Enquanto você estiver nessa vida, você é mordomo de Cristo. Mordomo. A mordomia vem duas palavras do latim que são domus, que significa casa. E a outra, deixa eu só para não errar, é a palavra majordomos, vem a palavra mordomia. Major é o principal, o líder. Então, queridos, se nós não organizarmos nossa vida, não organizarmos a nossa vida de marido e mulher, não organizarmos a nossa vida de estudos, eu fico vendo, esses dias eu gostei, que negócio do Enem, né? Do Enem, tá tendo aí. Um monte de gente, porque deu o horário lá, não sei qual horário que era, fecha os portões, ninguém entra mais. Um monte de gente chorando, esperneando, desmaiou na porta do Enem, não entrou. Sabe o que eu lembrei? Da Bíblia. Mateus 25, a parábola das virgens. Não vamos passar por aí, não vamos curtir, não vamos acender uma velhinha aqui, um negócio assim. Chegou o noivo, já chamou, já entrou para dentro, ficaram batendo, deixa nós entrar. Não conheço vocês. Já era, perdeu o ladrão. Já era. E outra, no Facebook colocaram uma coisa muito legal. Os jovens na porta do show daquela cantora, Demi Lovato. As moças, os rapazes na porta da Demi Lovato. 3 dias antes, acampado, em frente ao estádio. Demi. No Enem, chegou atrasado. Pau mesmo. Tem que ficar para fora mesmo. Perder mesmo. Estranho. Nós temos dedicação. Nós temos organização para satisfazer os nossos desejos.
Rapaz, você viu que lançou a TV de plasma, Full, HD, HDMI, SBT, um monte de sigla. SPC, que vai, é a sigla SPC devia estar nas televisões. Você viu? Aí chega lá no Templo das Tentações. 100, Luísa, Bahia. Aí fica lá assim. Aí fica lá. Aí G, a grandona. É essa. Aí o vendedor, ele que faz o planejamento para você. Ele fala, você quer pagar em quantas? Aí fala assim, aqui fica mais barato, né? Então é 60 meses. Aí ele já põe, né? Aquela onça, né? Aquela Bíblia. Quem não leu Bíblia vai ler agora, porque o carnê é dessa grossura aqui, ó. Dá para você e ele planeja você. Aí você vai lá, 1, 2, 3 e meia não. 3 e 3 terços. Pro PSPC. Quando eu não tenho uma vida organizada, qualquer coisa vai me derrubar, qualquer coisa vai me colocar em enrascada. Até a conta de um simples par de sapato. Eu compro um aqui, um ali, um ali, um ali. E hoje, irmão, tem uma palavra, a palavra do feitiço, antigamente era abracadabra, né? Abracadabra. Hoje não, é desconto. Fica louco, desconto, ele manifesta, ele fica doido. Desconto. Aonde que é? É lá, tá vendendo lá mais barato. O cara fica louco. Desconto. Ele não precisa. Ele não pode. Mas a palavra de feitiço pegou ele. Desconto. Aí ele faz 4 carnês de 20. 4 carnês de 20 é quando, irmão? 80. Você ganha 100. Pau da moleca. Desorganização financeira vai fazer você passar fome, irmão. Desorganização financeira vai fazer a Petra fechar. Desorganização financeira fecha empresas. Lembra quando um tempo atrás, quando deu a recessão aí nos Estados Unidos, aquela crise que deu no mundial? Empresas multinacionais bilionárias como a Chrysler Company, que faz carro, fechou. Abriu concordata, velho. Faliu. Teve que vender para outra marca. A GM no Brasil segurou a grama para não fechar. GM eu estou falando, não estou falando R$1.000 que você ganha por mês, não, estou falando de GM, General Motors, mundial. Muitas empresas fecham. Se uma empresa não fecha por causa dessas de crise e coisas assim, você também fecha, você também quebra. Você quebra espiritualmente, você quebra financeiramente, você quebra o seu casamento, você quebra tudo. 62% dos divórcios nos Estados Unidos, sabe por causa do que é? Dinheiro. Os outros 30%, sabe do que é? Você pensou que não ia chegar. Você pensou que não ia mexer com o monstrinho? Redes sociais. 35% dos divórcios nos Estados Unidos da América é por causa de redes sociais, como WhatsApp, Facebook e outros. E aí, você organiza o seu tempo. O tempo pertence ao Senhor. O Salmo 90 diz assim, ó, Senhor, ensina-me a contar os dias, para que eu tenha uma vida mais sábia. Sabedoria. Contar o tempo. Quanto tempo você tem? Deixa eu fazer uma pergunta. Se você recebesse um laudo, quer ver o crente? Tá enganado, velho. Se você recebesse um laudo médico atestando que você tem 30 dias de vida, o que você ia fazer? Eu ia orar e repreender em nome de Jesus, porque eu não vou morrer. Aí, ó, aí. Irmão, vamos falar realidade, mundo real. Você sabia que eu e muitos outros irmãos e irmãs aqui, e muita gente ao redor do mundo, já oramos por muita gente em UTI que morreu?
E não foi por causa de falta de fé, não, para com isso. Foi porque ele morreu. Porque ele estava ruim, não voltou mais. Que Deus não quis fazer o milagre. Sabia que Deus às vezes não quer fazer milagre? Você sabia? Se você não sabia, aprenda. Tem coisas que Deus não quer reverter. O bagulho vai pro brejo. Ai, não. Você está desanimando a mim. Não, não estou desanimando. Eu estou te animando a se organizar na sua vida, organizar as suas finanças, organizar o seu tempo, organizar a toda a sua vida. E você vai ver como muitas bênçãos que jamais chegaram na sua vida vão chegar tudo assim. Porque agora elas podem chegar. Agora o Espírito Santo pode derramar um dom espiritual em você. Sabe por quê? Porque agora está organizada a vida. A igreja não está bagunçada. Quando nós passarmos para o novo prédio, que vai ser na virada do ano, já aviso, nós vamos zerar todos os ministérios. Todos. Para trabalhar com organização, papel, horário. Ah, isso aí não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem tudo a ver com o Espírito Santo. Tudo. Por que as pessoas não conseguem aprender a Bíblia? Porque não leem. Porque não leem. É porque não tem tempo. Mentira sua. Não existe ninguém dentro deste prédio que pode dizer que não tem 10 minutos no seu dia. Você está mentindo. Você é mentiroso e filho do diabo, se você falar isso aí. Não é impossível. Nem as máquinas de uma indústria trabalham para sempre. Tem o paradão lá chama de paradão na fábrica, a manutenção. Sai todo mundo, entra o pessoal da manutenção, troca peça. Eu estou falando de fábrica. Porque se você não cuidar das máquinas da fábrica, se você não cuidar do carro, pensa que carro é só botar gasolina e sair andando? Vai fundir o motor. Por quê? Porque peças se desgastam, precisam ser trocadas. Tem que ter uma organização na fábrica. A produção não pode parar, mas tem que fazer a manutenção, porque senão o prejuízo é muito maior. Porque se parar a linha da produção dessa fábrica, é milhões de reais de prejuízo. Se parar a linha da produção de frutos espirituais da sua vida, você acha que quem é que está levando prejuízo? Por que você acha que a parábola dos talentos está lá? Vá ler lá, que tem, para você ver. Se você para a produção espiritual da sua vida, escute, se a Petra ou qualquer outra igreja para a produção espiritual de frutos, alguém está levando muito prejuízo, sim. Quem é? Primeiro, o dono. Quem é o dono? Jesus. Quando os nossos trabalhos não dão certo por causa de desorganização, quem é que está levando prejuízo? Em primeira instância, Jesus é o dono. Porque ele queria que do grupo de discipulado saíssem discipuladores capacitados para fazer o que ele quer. Não saiu. Por quê? Porque eu sou desorganizado, Jesus. Isso aí é ofensa. Mas a gente não está nem aí. Todos vocês, todos o Senhor, todos nós temos dons, recebemos dons. Eu até hoje encontro pessoas que dizem assim: eu tenho chamado para o louvor. Ai, meu Deus do céu. Segura, Jesus. Irmão, canta uma música aí. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Ele não vai... Meu advogado, ele me ajuda. Você nem decorou a letra, cara. Você sabe cantar não? Não sabe. É ruim, você não canta nada. Você não prega nada. Você não sabe ensinar a Bíblia. Não sabe. E Jesus, irmão, ele me falou hoje isso. A coisa está escrita aqui, né? Aí hoje ele, Jesus está cansado de você com as suas desculpinhas. E eu não estou falando só você não, está começando aqui. O pau está torando aqui em cima, é em cima de mim, irmão. Que a responsabilidade maior aqui não é do Senhor, é desse que vos fala. E o negócio está esquentando em cima da minha cabeça. Que eu posso ir para o inferno enquanto você vai para o céu tranquilamente. E eu não estou afim. De boa.
Irmão, em nome de Jesus Cristo, você é homem, você é mulher de Deus, feche os seus olhos por um instante, por gentileza, e pense na sua vida. Não é para dar satisfação para mim, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Pense quantos anos de idade você tem. Qual é o desenho de um dia só, de uma semana? O que você faz com os dons preciosos que Deus te deu? Enterrou? Você está frito. Quantas pessoas, como eu mesmo, cheguei na igreja há muitos anos, falava, eu quero aprender a tocar teclado. Mentira. Quero nada, porque se eu quisesse eu estava fazendo uma aula. Ah, que não tenho tempo. Tem sim. Pastor, mas você vai para lá, você cuida disso, você cuida daquilo. Mas ainda assim tem tempo. Ah, mas eu quero ser missionário, é outra. Vai estudar um idioma, irmão. Ah, mas não tem tempo para estudar idioma. Como é que você vai ser um missionário? Como é que você vai tocar? Uma vez, irmão, eu acho que eu vou sair da igreja, pastor. Por quê? Porque essa igreja não me dá oportunidades. Eu falei, oportunidade do quê? De você falar besteira para a igreja de Jesus? Não tem. Não tem. Então eu vou para outra. Deus abençoe a igreja de lá. Você vai começar a falar besteira lá. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Se você organizar uma semana sua, o nível de crescimento espiritual, financeiro, social, de todas as áreas da sua vida, vai crescer tanto, vai melhorar tanto, que você nem vai se conhecer. Isso é verdade. Se você pega o seu dia, pega um papel, chega lá, maridos, esposa. Você quer arrumar briga, marido, esposa, gosta de ficar brigando. Para de brigar por causa de bobeira e briga por causa de um papel, uma caneta. Senta aí, marido. Você é crente, você ouviu a palavra de Deus lá na igreja. Pega um papel. Pega mamãe, pega papai, pega crente que quer. Pastor, ora lá em casa. Vou orar para expulsar o demônio da desorganização. Primeiro, gente. Pega lá, papai, mamãe. Quantos dias tem na nossa semana? Você sai que horas? Você chega que horas? Eu não estou falando para montar, irmão, uma linhazinha de produção na sua casa. Eu estou falando para ter uma noção mínima, para você viver. Para você saber quanto dinheiro você tem. Para você saber se você pode ou não comprar, para você não ficar fazendo besteira. Para você saber que você que é cristão, que é você tem que ler a Bíblia todo dia. Sim, Senhor. Tem que ler sim. Tem que orar, ter um tempo com Deus. Sim, Senhor, meu irmão. Porque senão não há cura que chega na sua casa, filho. Não sou mágico. Não sou mágico. E se tem alguém na televisão falando que é um mentiroso e filho do diabo. Aquele outro com a mão assim, o cara do chapéu, é tudo bando de pilantra, safado, e Deus vai pegar. Porque no reino de Deus não há impunidade, não há. Esses caras vão ficar fazendo essa andança aí. Mas você, irmão, em nome de Jesus, nós, igreja, nós precisamos nos organizar. Quero ver, em nome de Jesus, levantar os homens. Cadê os homens? Os homens da igreja. Para organizar as suas famílias, para organizar as suas casas, para dar um rumo para os seus filhos, para dar um alento, um rumo para a sua esposa. Como que dá? A Bíblia diz que a esposa deveria ser ensinada pelo marido. A palavra da igreja é uma palavra que edifica o corpo. Mas desculpa, meu irmão, eu não vou na sua casa ensinar a sua esposa algo que você deveria fazer. Não vou. Porque isso é cortar aquilo que Deus planejou para você. E eu não estou aqui para isso. Eu estou para te colocar no centro da vontade de Deus, e não para te tirar. E não para que ser um centro de ajuda de mecanismos religiosos. Não, você faz. Quantos dias você tem na semana? Quantas horas você tem? Por que você não separa para estudar um pouco mais de violão? Para fazer um dedilhado novo? Você acha que Deus não é digno? É esse o problema. Para estudar um pouco mais, para orar um pouco mais, para ouvir a voz do Senhor, para que num culto você possa estender a mão para um doente e sair unção da sua mão. Você acha que ele não merece cura e que Deus não é digno? É isso. Não é isso não. É isso sim.
Porque todo desorganizado, ele está emitindo uma mensagem. Sabe qual é? Deus, você não é digno nem de que eu organize a minha vida. Você não é digno de nada. Isso não estou falando não. Você está falando com as suas atitudes, irmão. Que não se fala só com a boca, não é? Sim ou não? Se fala com a atitude também. Mais forte é a fala da atitude do que a fala da boca. Nós vamos organizar as nossas vidas. Eu quero ver, irmão, que vai chegar, está chegando já está no forno. Quero ver quando nós começarmos a fazer os cursos de administração financeira familiar. Quero ver quem vai vir. Vai vir 4, 5 aqui, ó. Não venha pedir oração depois, que eu não vou orar por gente relapsa e vagabundo espiritualmente. Procura outra igreja para você congregar, que nós queremos levar a Deus e a palavra de Deus sério, porque Deus é digno disso. Jesus Cristo é digno de a gente melhorar, gente. Jesus Cristo é digno do seu dom ser multiplicado. Lembra a parábola dos talentos? Eu tenho 2 dons, prego e canto. O que a Bíblia diz que ele fez? Ele multiplicou os dons para apresentar para Jesus. Sim, Jesus, o Senhor me deu no início a pregação e a música, mas agora eu venho diante de ti, Senhor Jesus, com o que tu me deste e com aquilo que eu multipliquei, porque tu, Senhor Jesus, tu és digno que eu viva a minha vida de maneira digna, verdadeira, organizando a minha casa, organizando as coisas, organizando na igreja. Uma das maiores vergonhas que nós temos é a total desorganização, que não é aqui, é lá, é em todo lugar. A gente vive correndo com a vida, pensando que isso é muito bom. Não é muito bom. Isso é uma fortaleza que está quebrando você. A cada culto você se sente mais fraco e não mais forte. Você já viu isso? E não há o que te salve. Você já percebeu isso? Não adianta, mas eu recebi a oração na cabeça. Já jogaram óleo em mim, jogaram 3 tonel de óleo em você. Saiu daqui lubrificado. Não adianta, né? Não adianta participar de congressos tremendos, né? Não adianta alugar um DVD de pregação, assistir em casa, não adianta. Aquilo ali tem uma duração, como a Moisés. O rosto dele brilhava, mas não brilhava para sempre. Convite de Jesus para todos, começando de mim, irmão, é que nós venhamos a acordar amanhã, hoje cedo, juntemos a nossa família, quem nós somos, quanto nós temos de dinheiro, quanto nós temos de tempo, minha esposa, meu marido, meus filhos. O que nós fazemos em família para Deus, para a sociedade? Você vai na escola? Vai na escola. Voltou da escola? O que você faz? Não sei dizer. Qual é o tempo de leitura? Qual é o tempo com Deus dentro da semana? Não sei dizer. Qual é o tempo dedicado ao Senhor? Não sei dizer. Não tenho. Não posso ter. Mentira. Uma vez eu falei para um homem: que hora que você sai para trabalhar? Ele falou 7 horas da manhã. Eu disse a ele: então faz o seguinte, acorda um pouco. Você quer Deus? Quero. Quer Deus? Quero. Quer Deus? Falou 3 vezes que quer, né? 3 vezes. Você quer mesmo? Você quer ouvir Deus? Você quer sentir Deus? Você quer que Deus te use? Você quer sentir o que é? A maioria dos crentes, eu falo, eles não entendem. Sabe por quê? Porque você não sabe o que é. Quando eu falo estar unido com Deus, sentir aquela pegada do Espírito Santo, fala, vai, atravessa lá para a África, atravessa para a Índia, vai ali na esquina, prega, faz isso. Eu vou usar você, não teme. As pessoas não sabem, eu falo, as pessoas não sabem o que é. Porque você nunca sentiu isso. Por que você nunca sentiu, talvez? Porque eu sou melhor? Não sou melhor. Não existe melhores. Existe talvez o mais organizado.
Existe talvez o mais dedicado. Agora, o melhor em essência, não, Deus não faz acepção de pessoas. Existe o mais dedicado naquilo que Ele faz. Você pega as Olimpíadas de 2016, né? Aqui no Rio. Há 3 anos atrás, um monte de garotos já começaram a treinar. Você já viu isso na televisão? Os esportes espetaculares, essas coisas espetaculares. Com muito pouca idade, eles já começam a treinar ginástica olímpica, já começam a treinar para daqui a 6 anos ele ir para a Olimpíada. 6 anos. Ele muda a alimentação, ele faz dieta, ele acorda cedo, ele vai para o treino, ele não sai mais de noite, porque agora ele é um atleta olímpico. E Paulo diz isso aos coríntios, que os atletas desse mundo lutam. Sabe por que um atleta desse mundo luta? Por um pedaço de ferro pendurado no pescoço. Não vale nada troféu e medalha no peito. O Paulo falou, nós não. Nós lutamos pela salvação, cara. Pelo céu. É pela eternidade. E pelas bênçãos que Deus tem guardado para você, que é muito maior que ouro, prata, pendurado. Tem pessoas, ô pastor, entra em casa. Essa aqui é a minha sala de troféus, olha. Mostra um monte de pedaço de ferro. Se nós temos tanta disciplina, porque nós não somos disciplinados espiritualmente. Por quê? Eu disse para aquele homem, você quer as coisas de Deus? Daí ele falou, eu quero. Então, quando você acordar mais cedo, antes de ir para o trabalho, mais cedo. Eu entro no trabalho às 7, acorde mais cedo e leia a Bíblia todo dia antes de sair da sua casa. Um homem trabalhador pode dizer, pô pastor, precisa descansar. Pô, você não entende a minha vida. Pô, é que o meteoro de Pégaso caiu lá. O meteoro da paixão caiu para cá. Não sei o que aconteceu. Você tem que entender, você tem que entender. Eu não tenho que entender nada. É você que tem que entender. Que se você não pagar um preço para ter as coisas espirituais, você não vai ter nada. Porque quem dá coisa espiritual na igreja não sou eu, o seu amigo. É Jesus, o seu Senhor. Ponto final. E desde então, sempre quando eu encontro com esse homem que está no final nessa última fileira aqui, lá no fim, pergunta para ele. Pega essa primeira fileira aqui no Tiago, está o último homem, pergunta para ele qual tem sido a diferença de acordar um pouco mais cedo e não sair de casa sem antes ver o que Jesus tem para dizer. Se coloque de pé. Curva sua cabeça por um instante. Você pode fazer uma oração por você mesmo. Você pode, como diz a palavra, examine-se, pois, o homem a si mesmo.